ler com você esse texto e meditar com você do versículo 1 em diante, um texto muito interessante, um texto muito sugestivo para nós hoje, né? E a gente vendo tudo o que está acontecendo, a gente analisa a história desse profeta aqui e os que viviam no seu tempo, com a nossa vida, com o tempo que a gente está vivendo hoje, e que Deus derrame graça sobre a sua vida na ministração aqui desse texto. 1 Reis, capítulo 22, se você já encontrou, pode dar um glória a Deus aí. E você promete que vai participar junto conosco dessa palavra, vai deixar Deus falar o seu coração, vai abrir sua mente, vai abrir seu coração, vai abrir seu entendimento para receber o que Deus tem para a sua vida. Amém, meu irmão? Se Deus chamar você para participar com glória a Deus, se Deus chamar você para participar glorificando a Ele, não deixe, participe, deixe, receba o que o Senhor está ministrando para a sua vida. O texto fala sobre a profecia contra Acabe. Diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel, mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retorná-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel. Então você até aí, entendam, estamos falando aqui de uma conversa de 2 reinos, de 2 reis, o rei de Judá e o rei de Israel. Eram todos povo de Deus, mas eles se dividiram as tribos e agora são reinos diferentes, tá bom? Estamos falando aqui da conversa de 2 reis, tá bom? É o Gileade, é o rei Josafá. E também vai entrar aqui Acabe nessa história. Continuando, versículo de número 4. Então perguntou Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e os meus cavalos são como se fossem os teus. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso, Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria, e todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Quenaaná, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os arameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregarás nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro-te pelo nome do Senhor, que direi o que o Senhor me mandar.
Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor as entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas como ovelhas sem pastor, e ouvi o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse para Josafá: não lhe diz que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em um trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor lhe disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote de Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e lhe disse: eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaana, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar com você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: envie Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão, a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que eu estou dizendo, todos vocês. Amém? Bom, a continuidade da história é que eles foram então para a guerra. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor direção. Deus, muito obrigado pela leitura. Muito obrigado por podermos ler um texto tão rico, tão cheio de entendimento, lições para a nossa vida. Senhor, mas nós te pedimos, não só pela liberdade de podermos ler a Tua palavra, nós te pedimos que Tu nos dê direção. Ó Espírito Santo de Deus, vá, Senhor, ao encontro de cada um que está ouvindo essa palavra, seja pela internet, seja, Senhor, aos que estão aqui presentes. Vai direcionando nossas mentes, vai direcionando nosso coração. Abre, Senhor, nosso entendimento. Enquanto, Senhor, for sendo explanada, ensinada a Tua palavra, que Tu, Senhor, permeie em todo o nosso ser e vá ministrando segundo a Tua vontade. Nós assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus irmãos, esse texto, ele serve muito para a nossa meditação hoje, porque nós estamos num dia de inconstâncias. Nós estamos num dia de que nós não sabemos como será o futuro. Hoje, 2 de outubro de 2022, é um dia muito importante na sua vida, na vida da sua família, na vida do nosso país, porque hoje estamos decidindo coisas que vão acontecer lá na frente. Então, é um dia que a gente fica nesse pensamento: o que será? O que será dos anos que virão? O que será do ano de 2023, 2024 e até os outros? O que será da nossa vida no futuro? Fica essa pergunta e a gente volta aqui para esse texto para refletir sobre a nossa vida, como cristãos em tempos de inconstância.
Ser cristão, sendo cristãos em tempos de inconstância. É o que Deus quer ministrar para o seu coração nessa noite. Amém? Bom, a gente vê aqui lições tremendas. Micaías, um profeta, um personagem pouco falado aqui no texto, mas quando a Bíblia cita ele pela primeira vez aqui, fala muito bem. Tem lições para nós da vida dele, quando ele aqui é mencionado. O texto fala aqui de duas nações, Judá e Israel. Elas se juntam para guerrear contra uma terceira nação. E o texto fala da conversa dos dois reis dessas duas nações, Acabe e Josafá. E eles estão aqui, Josafá, eles estão lutando, pensando como é que vamos fazer, como é que nos vamos fazer, e eles então se lembram de Deus nesse negócio. Entre as decisões da vida, eles querem colocar Deus. E a gente já começa a perceber aqui que tem semelhanças a nossa vida com esse tempo deles. Porque aqui tinha uma batalha física mesmo, uma guerra como era no tempo antigo, escudo, espada, lança, aquelas coisas bem épicas, uma guerra que está sendo aqui conversada, como ela ia acontecer, e ela acontece, vai acontecer ao longo do texto. Se você continuar lendo, você vai perceber, a guerra acontece, mas a gente percebe também, pelas palavras do profeta, que havia uma outra guerra que não era física, era uma guerra espiritual. Estava acontecendo uma batalha no mundo espiritual, coisas estavam influenciando naquilo que os homens decidiam na terra, naquilo que as pessoas faziam, os reis estavam ali sendo influenciados por uma grande batalha, mas não era a batalha física que eles estavam vendo, era a batalha espiritual, uma guerra por corações, uma guerra por mente, uma guerra por conduzir pessoas a um determinado lugar. Essa guerra nós também estamos vivendo hoje. Como cristãos, nós também vivemos uma guerra. Estamos numa grande batalha. Nossa batalha não é com espada, escudo, lança, essas coisas. Nossa batalha não é bélica fisicamente, mas sim espiritual. Porque da mesma maneira, há forças espirituais guerreando contra o nosso país, querendo levá-lo a uma direção, querendo levar a conceitos, a pensamentos, a situações que distanciam as pessoas da vontade de Deus. Essas pessoas estão sendo conduzidas através do domínio de sua mente, de seu pensamento, através da maneira como vão portar na sua vida. Na realidade, a gente percebe que essa guerra não é só agora, não é só no Brasil. Essa batalha existe em todo o tempo. Essa guerra pelas mentes, pelos corações, ela existe, querendo mudar valores. O próprio apóstolo Paulo escreve que a gente deveria ter a nossa mente renovada, sendo transformado pelo poder da nossa mente, porque ele sabia disso, que a batalha começa na mente. Repete aí, a batalha começa na minha mente. É aí que começa uma batalha, porque se Satanás conseguir colocar um pensamento errado, torto, um pensamento desfigurado na sua mente, você vai sentir isso, e pelos seus sentimentos, suas emoções erradas também, você vai ter atitudes erradas, você vai fazer coisas erradas. Então a batalha ela começa na mente. Paulo então, é por isso que ele fala, transformai-vos pela renovação da sua mente, porque desde os tempos antigos, é isso aí que Satanás quer fazer, impor à sociedade um padrão, conduzir, escravizar a mente, escravizar coração, levar as pessoas a agirem conforme o curso dos seus desejos, distanciando de Deus. Todo lugar tem guerra. Está tendo guerra na sala de aula, está tendo guerra no ambiente de trabalho, está tendo guerra dentro de casa, na família, está tendo guerra no casamento, está tendo guerra no relacionamento estudantil,
está tendo guerra na fila para pagar uma conta, está tendo guerra o tempo todo nossa mente está entrando em batalhas. Você está numa batalha. Micaías nos ensina então, olha, em meio à batalha, em meio a essa guerra que você está vivendo, tem princípios que você precisa preservar, que você precisa entender, para você continuar guerreando e ser um vencedor. Posso ouvir um amém? Amém. Repete comigo aí, eu quero vencer a batalha do meu dia a dia. Amém, meu irmão? Primeira coisa que a gente aprende com esse profeta Micaías aqui, na caminhada dessa batalha do dia a dia, apegue-se à verdade de Deus. Apegue-se à verdade do Senhor. Porque quando a gente vai vivendo o dia a dia, tanta coisa a gente vai olhando e a gente vai percebendo, e essas coisas podem confundir o nosso pensamento. Micaías é chamado para aquele combate, preparativo para combate. 400 profetas se apresentam diante do rei, diz o texto. Esses 400 profetas não eram aqueles que Jezabel já tinha matado, alguns profetas de Deus. Esses 400 profetas também não eram aqueles que Elias já tinha eliminado, eles também no passado. Olha como é que gente para profetizar, para falar alguma coisa em nome do Eterno, para a nossa vida sempre tem, sempre aparece. E aqui mais gente, um número expressivo, e Micaías chega ali e vê aquela multidão de gente profetizando em nome de Deus para com o povo. E a luta entra no coração dele. Mas só que Micaías aqui, ele dá uma lição para a gente tremenda. Micaías não se preocupou com o que ele viu. A preocupação dele não estava em agradar as pessoas. A preocupação do profeta não estava em querer saber se as pessoas seriam massageadas, o ego delas ou não. Apesar dele ter visto um número grande de gente ali, do lado dos dois reis, do lado daqueles homens que estavam sendo enganados por espíritos malignos ali, Micaías se apega à verdade. Ele sabia que aquilo ali era perigoso, que as pessoas preferiam ouvir mentiras, mas ele não quis saber disso. Ele se apegou à verdade de Deus. E assim é que temos que ser nós também. No dia a dia da vida, talvez você não seja a maioria. Talvez você esteja no lado da minoria. Talvez você esteja junto com um grupo pequeno que proclama verdades que é contra a maré, que todo mundo está pensando diferente, fazendo diferente, agindo diferente, mas se você não se posicionar do lado da verdade de Deus, você vai ser derrotado. Você está sendo chamado para se posicionar, independente do que você está vendo, do número de pessoas que estão dizendo contra o que você crê, o que você acredita. Você deve se posicionar de forma consciente quem você é. Tem verdades, o cristianismo, que você está se aproximando dele, quer aprender, seguir, ser discípulo de Jesus a cada dia. Ele tem verdades para a nossa vida. Verdade do cristianismo: a salvação é só através do novo nascimento. Essa é uma verdade. A sociedade vai dizer não, salvação é por boas obras, faça o bem para todas as pessoas, tenha um coração bondoso. Se você fizer boas obras, está tudo bem, você já está resolvido com Deus. Não, isso é o que a sociedade diz. O que a verdade de Deus diz é que a salvação é só através de um novo nascimento. A verdade da palavra nos diz: só pode morar no céu quem for através de Jesus Cristo.
Não há outro caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho. Eu sou o caminho, ele falou, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para a morada no céu. Essa é a verdade bíblica. A sociedade, ela ensina: todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos, todas as religiões, as pessoas de bom coração, o importante é que as pessoas tenham uma boa intenção. Todos os caminhos levam a Deus. A verdade cristã diz: só existe um Deus, só existe um Senhor, um Deus supremo, um Deus único, Criador de todas as coisas, um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essa é a verdade da palavra do Senhor. A verdade da sociedade não, existem muitos deuses, existem muitas entidades divinas, e você deve escolher uma e intitular como Deus, e ela será o Deus de todos. A verdade divina só diz para nós: o ser humano é pecador. O ser humano não é bom, não. O ser humano não é bonzinho, o ser humano é pecador, precisa se arrepender para entrar no reino dos céus, se arrepender dos seus pecados. Mas a sociedade, as falsas religiões, elas vêm e dizem assim: não, o homem é bom, o homem tem um coração bom, não existe pecado, todos são de Deus. Existem verdades no cristianismo que elas são inegociáveis. Existem as verdades da palavra de Deus que você tem que deixar bem claro na sua caminhada. As falsas religiões, elas vão dizer assim: ó, a Bíblia vai ensinar, Jesus tem poder para fazer milagres segundo a sua vontade, e Ele pode fazer qualquer milagre. Amém, meu irmão? Qualquer milagre Jesus pode fazer. As falsas religiões vão dizer: Deus vai curar todas as doenças e ainda vai te dar um plus, vai te tornar rico. Basta com que você ore com fé, basta com que você, pontinho, pontinho, reticências, faça alguma coisa que Ele vai criar, e você será rico, e você vai se tornar muito próspero financeiramente e rico. A Bíblia tem suas verdades. Nós devemos ser cordiais, nós devemos ser mansos, nós devemos ser educados, amáveis, como a palavra do Senhor nos orienta, que nós devemos fluir de nós o fruto do Espírito Santo, mas nós devemos ser verdadeiros e nos posicionarmos em relação à ministração do que a gente crê, da palavra. Ela tem prioridade, ela não tem que agradar ninguém, ela tem as suas próprias verdades, ela tem aquilo que nós é que temos que nos encaixar, e não ela se encaixar ao que eu penso, ao que eu acho, ao que eu quero. Eu que me coloco dentro da realidade da palavra de Deus. Amém, igreja? João Batista estava batizando no Rio Jordão, e diz o texto de Mateus, Mateus capítulo 3, quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raças de víboras. Mateus 3, o 7 em diante. Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Versículo 8, deem fruto que mostre arrependimento. João Batista deixa claro o que está acontecendo aqui. Os fariseus, eles vieram para ser batizados por João Batista no batismo de arrependimento, mas o arrependimento não aconteceu no coração deles. João Batista percebe aquilo e fala justamente daquilo que ele está percebendo. Quando a gente vive para agradar a nós mesmos, quando a gente vive para agradar as nossas próprias mentiras. Os fariseus eram assim, eles queriam agradar as suas mentiras, então eles vêm para poder passar pelas águas, e Deus usa João Batista, raça de víboras. Primeiro,
arrependimento. Não é batismo para depois você ter arrependimento, fariseus. Ele diz, primeiro arrependimento, primeiro transformação, depois confirma isso através do batismo nas águas. A gente se encaixa aquilo que Deus quer para nós e não a gente adapta, molda a palavra àquilo que a gente quer, que a gente acha melhor. Micaías ensina para nós que ele mantém-se na verdade independente do que ele estava vendo. A pergunta do rei Josafá aqui, ela continua angustiando o nosso coração aqui. Ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor? É a pergunta dele para o seu colega, o rei Acabe, né? Em outra versão, não há aqui ainda algum profeta do Senhor a qual possamos consultar? Essa pergunta de Josafá ecoa para os nossos dias hoje. Não há aqui nenhum profeta do Senhor a quem a gente possa perguntar quais são as verdades de Deus para a nossa realidade? A pergunta é, será que todos se venderam? Será que todos se calarão? Será que todos vão ficar calados diante de tanta mentira, tanta coisa que é pregoada, tantos ensinamentos contrários à palavra de Deus? Todos fecharão sua boca, aonde estiverem vão cruzar os braços e deixar correr? A pergunta de Josafá ecoa para a nossa vida. Será que a gente não vai encontrar um servo fiel que possa dizer no seu trabalho, no que ele crê? Será que não vamos encontrar pessoas que vão insistir em orar por pessoas que estão morrendo sem Jesus e se colocarem na brecha para proclamarem o nome do Senhor para essas pessoas e as levarem para uma célula e as levarem para ouvir falar de Jesus e ministrar o amor de Jesus Cristo para elas? Será que não há pessoas, cristãos, que se apeguem à verdade nesse dia? A pergunta de Josafá ecoa para a gente pensar, independente da situação. A gente aprende. Não se guie pelo que você vê, guie-se pela verdade de Deus. Posso ouvir um amém? Nós aprendemos aqui com esse homem. Independente da situação, conheça o que Deus tem no coração dele e fale do que está no coração do Senhor. Micaías foi levado à presença dos reis. Micaías demonstra claramente que ele é um profeta do Senhor, porque todos os profetas disseram para Acabe e para Josafá, vai ser bênção, vocês vão ganhar, vocês vão lutar e vão vencer, vai ser moleza. Todos disseram aquilo, porque todos eles, primeiro, queriam falar aquilo que agradasse ao rei, porque sabiam que o rei queria, tinha aquilo no coração. Segundo, todos eles falaram aquilo porque espírito de mentira estava dominando a mente e o coração deles. Então eles estavam envolvidos na mentira. A mentira que é ministrada engana, alimenta um coração que já queria mesmo uma mentira e aquilo prossegue. Se João Batista batizasse ali os fariseus, eles seriam alimentados dentro da sua mentira. Aquele batismo ia parecer que era algo real, mas não eram, mas eles iam sair dali alimentados e assim continuava. Assim é a vida de quem quer viver na mentira. Assim é a vida de quem não quer viver na luz, de quem não quer viver na verdade da palavra do Senhor. Assim é a vida das pessoas que estão sendo enganadas. Todos os profetas falaram o que tinham que dizer dentro do espírito de mentira que agia naquele momento. Mas Micaías, ele sabia o que estava no coração de Deus. Ele conhecia o coração do Senhor. Então ele vem, inicialmente ele fala aqui de uma forma irônica, mas o rei percebe que era ironia e manda ele falar de forma
certa, então ele vai e fala, entrega aquilo que era o recado do Senhor de forma completa, séria e total. Israel vai ser derrotado e você, rei Acabe, será morto. O espírito de mentira está dominando vocês. O espírito de mentira está reinando nesse lugar aqui, nesse culto que deveria ser a Deus. Na realidade, Deus não está presente, Deus não está nesse lugar. Esse chifre aí que esses sacerdotes, profetas colocaram aí, esse chifre, simbolizando que você vai chifrar o inimigo e vai vencer, isso é tudo mentira. Isso aí não existe, Acabe e Josafá, vocês vão perder. Micaías, ele sabia o que estava no coração, ele sabia da soberania divina, e ele então fala aquilo para as pessoas que tinham que ouvir, sem ter medo de escandalizar, de ter conclusões equivocadas. A gente aprende aí, primeira coisa, se você não conhece o coração de Deus, como você vai falar de Deus para aqueles que precisam ouvir a sua palavra? Nós precisamos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos estreitar nosso relacionamento com Ele, porque queremos falar do coração dEle, porque queremos ministrar segundo a vontade dEle, porque queremos ir e proclamar e dizer, assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor. Esse assim não vem com a autoridade do homem, vem com a autoridade dele. E quando um servo, um crente fala assim, diz o Senhor, ele está proclamando, ele está falando as verdades, ele está dizendo o que a palavra de Deus ensinou para ele falar. Ele não fala aquilo que ele acha, porque quem fala o que acha se coloca no grupo dos 400 profetas, se coloca no grupo que achava que estava agradando o coração dos reis. Ele fala aquilo que é a verdade, aquilo que é a palavra. O cristão, para enfrentar tempos de inconstância, ele precisa ir na palavra, precisa mergulhar na palavra e saber o que é que a palavra diz, qual é a lição dela para os nossos dias, para a sua vida, porque ela não vai te agradar. A palavra não tem a missão de te agradar. Por isso que muitas pessoas fugiram quando ouvia Jesus ministrar. Por isso que muita gente sofreu em todos os tempos, porque a palavra de Deus não tem o compromisso de agradar você, mas ela tem o compromisso de endireitar sua vida, de aprumar sua vida. Ela tem o compromisso de tirar as mazelas que Satanás lançou no teu coração. A palavra, ela tem o compromisso e a missão de ir para onde o Senhor vai ministrando e podar as mentes, purificar, lavar, enxaguar, tirar a sujeira mesmo que está na sua vida. Então, você precisa conhecer essa palavra e você precisa proclamar essa palavra. Micaías nos ensina que ele não teve medo. E Jesus nos ensina que seria assim, como foi com Micaías. Lá em Mateus capítulo 5, do versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Versículo 11: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E ele continua, Jesus falando: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, da mesma forma que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Versículo 13 é maravilhoso, você pode ler comigo, bem forte, 1, 2, 3, vamos lá? Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Os que seguem a Jesus são responsáveis de proclamar as verdades do Senhor,
conhecer aquilo que está no coração do seu Senhor e não se calar, falar, se posicionar, dizer claramente para que veio, dizer claramente quem representa, dizer claramente o que é, não se esconder, não fechar a boca, mas deixar claro quem é nessa história toda, quem é você nessa situação. Micaías se posiciona, Micaías deixa claro quem ele era, e ele então não tem medo, anunciou o que Deus iria fazer e que lhe havia comunicado, e não teve medo. Nessa hora, a gente aprende uma outra lição com esse profeta. A gente aprende que sempre que você se posicionar para aprender da palavra de Deus, para que Ele lave o seu coração, sua vida, sua alma, purifique você, e sempre que você proclamar dessa palavra, haverá um preço. Haverá um preço que você vai pagar. Haverá um preço que você deve estar disposto a encará-lo. Nesse mesmo momento, veio um outro falso profeta e dá uma bofetada em Micaías. E dali começa toda a sua palavra, o tempo de palavra contrária. Você vai voltar. Você vai ser preso. Você vai ser colocado no calabouço. Porque você está falando essas coisas que não agrada ao rei, que não agrada a todo mundo. Você vai pagar um preço, Micaías. Assim é a vida do crente. Micaías se apegou à verdade, conhecia a verdade, proclamou essa verdade, mas pagou o preço pela verdade. Todo servo de Deus, servo e serva do Senhor, vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Vai pagar um preço para poder aprender as verdades do Senhor. Jesus pagou o preço. Jesus dedicou horas e horas e horas e noites em oração, porque Ele queria estar em comunhão com o Pai. Ele não fez nada mais daquilo que o Pai determinou para Ele fazer. A oração de Jesus era para que Ele tivesse alinhado com o ministério que Ele tinha que exercer. A oração de Jesus era para que o Pai revelasse para Ele exatamente o que Ele tinha que fazer. Ele não podia fazer nem mais nem menos, e por isso Ele orava, Ele clamava para saber o que Deus estava revelando para Ele, para que Ele cumprisse no seu ministério terreno. Jesus pagou o preço de oração, nós temos que pagar o nosso preço de oração, nós temos que pagar o nosso preço de leitura da palavra, nós temos que pagar o nosso preço de abster-se de pecado, nós temos que pagar o nosso preço de jejuar, nós temos que pagar o nosso preço de ir, nós temos que pagar o nosso preço de ir na chuva, no sol, no frio, no calor, mas de estar junto, de proclamar, de trabalhar, de ser útil para o reino de Deus. Essa semana foi interessante, porque essa semana na quarta-feira choveu e fez frio, e agora para ir para a célula na chuva e no frio. Quantos conseguiram chegar na sua célula aqui? Levanta sua mão aí, você que foi na sua célula. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir a Deus pelos vitoriosos aí? Conseguiram? Aleluia. Você, meu irmão, vai pagar um preço. Aí olhando as fotos das células dessa semana, eu ficava maravilhado, orei, agradecendo a Deus, porque eu vi ali mais de 60 irmãos. Eu sabia, porque eu também fui na minha célula, e eu sabia que encararam o frio, encararam um dia difícil, porque quando chove no Rio de Janeiro, engarrafa tudo, para tudo, a gente demora a chegar onde quer chegar, o ônibus não vem, quando vem, vem lotado, e a Kombi, a van, a gente sabe que tudo dá um transtorno enorme na nossa vida, e eu sabia o que cada um encarou para chegar, mas estavam lá, mas estavam abençoando, proclamando o nome do Senhor Jesus, querendo conhecer mais dele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Há um preço em tudo que nós formos fazer na vida cristã, tem um preço, e você, como Micaías, tem que estar disposto a pagar. O preço não para aqui, para a gente para aqui, para nós é esse o preço maior que a gente paga, né? Vir dedicar tempo à oração, leitura da palavra, sair no frio, na chuva, preparar algo para um trabalho, ministrar, ensaiar para o nosso ministério, servir a Jesus em alguns lugares. As pessoas, o preço continua pagando. Como Micaías levou uma bofetada, foi preso, foi para o calabouço,
muitas pessoas em muitos países estão agora presas porque proclamaram o nome de Jesus. Estão presos, pastores estão sendo aprisionados, crentes estão indo para a cadeia, igrejas estão sendo incendiadas. Em todos os lugares do mundo há perseguição aos cristãos. Tem perseguição a etnias, tem perseguição a povos. Existem perseguições de várias formas no planeta. Mas olha, para os cristãos, a perseguição nunca acabou. É desde o primeiro século. Desde o primeiro século, a igreja é perseguida. E em algum lugar, um cristão está sendo morto, preso, perdendo seus bens, tendo que fugir, vivendo na obscuridade. Em algum lugar, isso está acontecendo. O preço sempre terá que ser pago. Deus deixou claro para nós na sua palavra, Timóteo capítulo 3, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, meu irmão, nós devemos entender, como Micaías aqui, nós temos um preço a pagar. A obediência tem um preço. A obediência faz a gente olhar e perguntar para nós mesmos: eu quero prosseguir? Você quer seguir a Jesus? Tem um preço para pagar. Mas olha, eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: é melhor pagar o preço por ser de Jesus. É melhor pagar o preço por obedecer ao Senhor. É melhor pagar o preço por querer conhecer a Deus e fazer a sua vontade. É melhor pagar o preço porque está sendo fiel a Jesus. Por quê? Porque do outro lado também tem um preço. Porque para Acabe tinha um preço, para Josafá também teve um preço. Para eles o preço foi a consequência da profecia que Deus deu a Micaías. Para eles foi justamente a conclusão da história. Se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos ver que eles foram para a guerra, mas Acabe morreu por uma flechada. Eles foram mortos, eles perderam. Tudo o que Micaías falou aqui aconteceu. O povo ficou errante. Os soldados que sobreviveram ficaram errantes, isolados no campo de batalha, perdidos. Tudo que o profeta mentiroso que bateu no rosto de Micaías, quando o exército inimigo entrou na cidade, ele fez justamente o que Micaías falou, corria de quarto em quarto, procurando se esconder, procurando um lugar onde ele não poderia ser morto. As consequências, elas existem para os dois lados. Nós aprendemos aqui que há consequências para quem decide conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Mas nós aprendemos também com essa história que há consequências para aqueles que deliberadamente falam assim: eu não quero Deus, eu não quero as profecias do Senhor, eu não quero o que Deus tem para mim nas suas escrituras, eu não quero isso para mim, eu quero que ela se adapte à minha vida, eu não quero adaptar minha vida a ela. Há uma consequência. A palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. O texto de Isaías deixa claro para nós. Isaías 55:11, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. A palavra dos servos do Senhor, a palavra dos profetas de Deus tem sempre duas consequências. Tem sempre, ou ela salva ou ela condena. Porque ela não é a palavra do profeta, ela é a palavra do Senhor. Ou ela te traz vida, ou ela te traz condenação. Para Acabe, para Josafá, para todo o reinado deles, trouxe condenação, porque eles preferiram não ouvir. Mas para Micaías, trouxe vida, mesmo ele pagando o preço. Nós, como cristãos do século 21, devemos nos posicionar. Nós não sabemos quem vai ser eleito. A essa altura, a nossa eleição nesse ano, nesse pleito foi bem complicada. Talvez a maioria aqui enfrentou uma fila
para votar. Então os resultados, eles provavelmente também vão demorar mais um pouco. Não sei que hora da noite ele vai chegar, mas independente de quem for eleito, independente dos candidatos que tiverem mandatos no próximo pleito, nós sabemos o seguinte: nós devemos nos posicionar e nós não podemos retroceder. Micaías, o profeta, nos ensina que nós, como cristãos do século 21, precisamos olhar para o nosso Deus, nos apegarmos às verdades divinas e não o que a gente vê, o movimento que a gente vê. Nós precisamos conhecer a Deus, proclamar a sua verdade, e nós precisamos nos preparar para pagar um preço, porque no final nós receberemos o tesouro maior. O tesouro maior é ouvir de Jesus: vinde, bendito de meu Pai, possuí o meu reino por herança. Teu tesouro maior está guardado nas mãos do nosso Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Ninguém pode tirar você da mão dele. Teu tesouro maior, o tesouro de quem optou em ouvir a palavra, se entregar ao Senhor Jesus, está guardado com o Senhor. Você está guardado nas mãos dele, o teu tesouro está guardado nas mãos dele. E eu quero convidar você nessa noite a se posicionar, a colocar a sua vida diante do Senhor. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos falar com Deus? Você que está na sua casa, você que está ouvindo essa palavra, você que está aqui no culto com a gente hoje, eu quero convidar você nesse momento a se posicionar. Não conheço detalhadamente a história de cada um que está aqui. Aos que estão nos vendo pela TV, nem imagino, nosso canal de YouTube, nem imagino, né? Mas uma coisa eu sei, Deus está falando ao seu coração para que você se posicione. E nós vamos orar nesse momento. Nós vamos pedir ao Senhor, nos posicionar dizendo quem nós somos, dizendo o que eu quero. Se você está aqui nessa noite e você precisa entregar sua vida a Jesus, reconciliar-se com o Senhor Jesus, colocar seu coração no altar dele e dizer: olha, eu quero encaixar minha vida dentro da palavra do Senhor. Eu quero receber Jesus no meu coração, eu quero ser discípulo dele. Se você deseja isso nessa noite, eu quero orar com você. Eu quero colocar sua vida no altar de Jesus também. Mas se você é servo do Senhor e você está aqui independente, talvez você entrou aqui angustiado, pensando como vai ser as decisões, as consequências, o rumo do nosso país para o dia de amanhã. Mas você quer declarar aqui diante do Senhor: Senhor, não importa o que acontecer, eu serei como Micaías. Eu serei como esse profeta. Eu decido hoje me posicionar. Eu decido hoje, Senhor, ser um profeta de Deus para o tempo que vai vir por aí. Eu decido isso na minha vida e descanso em Ti. Eu quero convidar você a colocar sua vida também no altar de Jesus Cristo. Amém? Convido você, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar. Santo de Israel, Teu nome é louvado. Teu nome é louvado, Senhor. Nós oramos a Ti. Nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos. Convido você a entoar essa canção com a gente, declarando as grandezas do Senhor, declarando as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, declarando que você confia nele. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Jesus. Feche seus olhos, adora esse Deus maravilhoso. Louvemos a Ele. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós
o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero de ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Nós vamos orar juntos. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você está aqui nessa noite entregando sua vida a Jesus e você quer nessa noite tomar essa decisão de entrega ou de reconciliação, eu desafio você a sair do seu lugar, vir aqui e nós vamos orar juntos. Se alguém pode vir, se alguém que o Espírito Santo de Deus está tocando no seu coração, esse é o momento, essa é a hora. Não importa, homem, mulher, jovem, adulto, adolescente, não importa. Se o Espírito Santo de Deus está tocando no teu coração, hoje é uma noite de entrega, faça isso. Sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Nós queremos orar por você agora. O Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração, então renda-se a Ele. Mas se você entrou aqui nessa noite e você entrou ansioso devido às inconstâncias dos tempos em que vivemos, e você quer nessa noite também dizer, não importa, eu serei o profeta de Deus para a próxima geração. Eu deixo aqui no altar do Senhor preocupação, angústia, qualquer coisa que tenta afligir meu coração, eu deixo aqui na presença dEle. E você quer que a igreja ore por você, sai do seu lugar também. Vem aqui, nós vamos orar juntos agora nesse momento. Nós vamos colocar nossa vida diante do Senhor. Pode vir. Eu já sou o primeiro a estar aqui e nós vamos encerrar esse momento em oração com todos aqueles que estão dizendo, eu não quero saber, eu serei o profeta de Deus para os tempos de inconstância. Eu deposito minha vida na presença de Jesus, serei lá na fila do pagamento do que eu estiver pagando, na escola, na minha casa, eu vou me posicionar, eu serei o profeta, no meu trabalho, na minha sala de aula, onde eu passar, eu vou colocar minha vida na presença de Jesus, serei o profeta dele, para aquilo que ele quer. Vem, meu irmão, é tempo da gente dizer, nós nos posicionamos aqui em nome de Jesus.
Pode vir. Pode vir, se o Senhor está falando no seu coração, pode vir. Porque a gente não pode sair daqui dessa noite angustiado. Se vai ser um, se vai ser outro candidato, se vai ser o partido tal, o partido X. Você não pode sair daqui com essa angústia. Você não pode sair daqui preocupado com essas coisas. Você precisa deixar aqui no altar do Senhor Jesus. Aqui é o lugar do alívio. Aqui é o lugar de trocar a angústia, a preocupação pelo alívio, pela segurança, pela força, pela ministração, pela unção do Senhor Jesus. Aqui é o lugar que a gente diz: eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Quero profetizar aquilo que o Senhor quer que eu profetize. Como a gente cantou, quero ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Ah, mas alguém pode vir, nós vamos orar aqui nesse momento. Ainda dá tempo, pode vir. Deus, nós colocamos no teu altar a nossa vida. Colocamos no teu altar, Senhor, a nossa história. Nós, Senhor, estamos nessa noite nos posicionando diante, Senhor, daquilo que a gente nem sabe. Nós nem sabemos qual vai ser as coisas da nossa vida daqui a meia hora, a uma hora. Senhor, nós nem conseguimos calcular nossas perspectivas, nossas conclusões são muito pequenas. Senhor, por isso nós queremos deixar bem claro que não importa, Senhor, quem será eleito para governador, para senador, para deputado estadual ou deputado federal, ou para presidente dessa nação. Nós queremos declarar, Senhor, que nós seremos profetas teus para o tempo que virá. Nós deixamos aqui, Senhor, nossas angústias, nossas preocupações, deixamos aqui na tua presença, Senhor, nossas limitações e deitamos e descansamos nos teus braços, ó Pai. Confiaremos que tu vai nos ajudar. Confiaremos, Senhor, na tua presença. Tu vais estar conosco todos os dias da nossa vida. Nós pagaremos o preço. Nós, Senhor, continuaremos, ó Deus, prosseguindo rumo ao prêmio que tu tens para nós. Nós continuaremos, Senhor, indo em direção à nossa vitória, que está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, assim nós oramos, nos consagramos a ti, consagramos nossa vida a ti nesse momento, em nome de Jesus. Deixamos aqui todo sentimento contrário, angustiante, resolve. Vem, Senhor, e trata da gente, no nome poderoso de Jesus. A igreja pode dizer amém. Você pode aplaudir a Jesus, meu irmão? Aleluia. Ó, dá um abração quem está ao seu lado aí, fala aí, segue em vitória. Segue em vitória. Que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor derrame graça sobre a vida de você, meu irmão, minha irmã. Amém? Que Deus te fortaleça.